Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui as entrevistas com o De Arrascaeta e também com o Felipe Luiz, direto da Argentina, dentro do programa F-Show da ESPN Brasil. Como prometido, vou trazer aqui para vocês agora no canal 2, o canal Marcos Fla. Inscreva-se aqui neste canal, inscreva-se também no canal Fute React, porque depois é o seguinte... Vamos postar mais conteúdos direto da Argentina com informações do nosso Mengão que pega amanhã o Lanús na final da Recopa Sul-Americana. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição. Como créditos, inscreva-se lá. Vamos lá pro vídeo, galera. Chegou um convidado especial, ele está lá. Esse é carnavalesco, na Argentina. Vamos lá, vamos acompanhar? Esse aí mesmo é carnaval. Vamos lá. Rafael Marques vai acompanhar a Recopa Sul-Americana e tem um convidado especialíssimo. Rafa, é com você. Tudo bem, Edu? Um abração para você, para os companheiros todos conectados com a gente aqui dentro do F-Show, a toda essa mesa maravilhosa, Celso, Nath, Prates, Bubu, não sei se eu esqueci alguém, ou se eu troquei algum nome, não tem problema, mas todo mundo sabe que é o F-Show, isso que é o mais importa, e mais importante que você, que os companheiros, que eu, esse cara aqui, ó, o Rei da América de 2025, Jorjan De Arrascaeta, ao vivo no F-Show, no hotel que serve de concentração para a delegação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Lanús, decisão da Recopa Sul-Americana, jogo de ida. Arrascaeta, satisfação ter você com a gente aqui no F-Show, um cara acostumado a conquistar títulos, 17 com a camisa do Flamengo, vivendo essa ansiedade de mais uma decisão, e a pergunta é meio que batida, mas ela se faz necessária nesse momento. Para alguém acostumado a ganhar tantos títulos com o Flamengo, a motivação sempre é a mesma, começa a meio que enjoar de ganhar, existe isso no futebol? Não existe? Boa tarde para você, Arrasca. Boa tarde, meu amigo. Como você falou, em clube grande você sempre vai ser cobrado por títulos, por conquistas, e então quando começa um ano como esse agora, tem que virar a página, começa de zero todo mundo, com a expectativa lá em cima, já temos uma final amanhã, assim que temos que estar preparados para isso. A gente sabe que, pelo que se conseguiu de informações sobre o Lanús, o Pellegrino vai montar um time mais voltado para jogar sem a bola, porque vai repetir mais ou menos a estratégia que usou contra o Fluminense ano passado e até a própria final contra o Atlético Mineiro, que o Lanús ganhou nos pênaltis. O Flamengo está preparado para uma retranca aqui amanhã? Sim, eu acredito que principalmente a gente tem que estar mais preocupado por nós do que por el rival. Um respeito muito grande por Lanús, mas pensar em nosso grupo, nossos jogadores, em estar 100% amanhã pensando nesse jogo e viver essa final como vai ser de importante. Falando em 100%, né? A gente observou contra o Botafogo no último domingo, no clássico do Campeonato Carioca, você entra no segundo tempo e à distância, lá de cima, vendo você se movimentar em campo, a gente teve a sensação de que você está um pouco mais solto, um pouco mais em condições físicas plenas dentro daquilo que você imaginava que pudesse se desenvolver. Já dá para dizer isso? Você se sente melhor fisicamente? Sim, estamos aos poucos retomando a atividade, né? Tivemos, acredito que uns 24 dias parados e já quando voltamos com partidos de alta intensidade, não tivemos o tempo necessário para nos preparar, para fazer uma boa pré-temporada para o desgaste que vamos ter durante esse ano, mas isso não cabe a nós. Quando se troca uma coisa, a gente tem que aceitar e pensar no melhor para o grupo, assim que nada. Agora não temos excusa de nada, amanhã temos uma final e temos que pensar em ganhar. Bom, o Flamengo viveu nesse ano uma situação bem peculiar, que foi a volta do Paquetá. E aí, desde que o Flamengo anunciou a vinda dele, a volta dele para o clube, começam aquelas habituais conversas, os debates em rede social, em programas de TV, de rádio. Paquetá e Arrascaeta podem jogar juntos? Eu já vou trazer a minha opinião, falei isso aqui ao vivo na ESPN, não tem por que não repetir. Eu acho que talento tem sempre que jogar. Compete ao treinador encontrar uma forma de conjugar as características para o funcionamento da equipe. Você compartilha essa opinião? Quer dizer, o fato do Flamengo ter trazido o Paquetá e nada impacta na tua situação? Não, eu acredito que com a chegada dele acrescenta muito para nosso grupo, para nosso time. Temos um elenco que é muito qualificado, promedio de 70 e poucos jogos durante todo o ano, todo mundo vai jogar, e jogadores dessa qualidade só aumenta o potencial desse elenco que já era bom. Ano passado você foi o melhor jogador do continente. Ganhou todas as condecorações individuais, com todos os méritos pelo futebol que você desenvolveu.
Você consegue se imaginar repetindo essa temporada em 26? Ela é possível ou é muito difícil você conseguir manter os números que você teve ano passado? Como é que você projeta isso? Sí, fue un grande año. Sinceramente yo no pienso en lo personal, sino en lo colectivo y siempre intento estar bien físicamente para ayudar a mis compañeros. Después el año va a ser diseñando da forma que el grupo todo junto acompañar y sabemos que son desafíos muy grandes que tenemos durante todo el año. Copa de Brasil, Libertadores, Brasileirão también, que va a ser muy competitivo. Mas basicamente é isso, temos que pensar passo a passo e nosso momento agora é de voltar a nosso ritmo de novo. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, né? Tipo, o jogo disputado lá em Brasília, jogo único. E agora tem uma outra final, que é a Recopa Sul-Americana, uma competição continental, que tem, obviamente, um status superior a uma competição nacional. Entre vocês, no ambiente dos jogadores, vocês conversam sobre isso? Sobre a necessidade de dar uma resposta ao torcedor que ficou muito chateado com aquela derrota? Perder faz parte do futebol também. A gente tem que aceitar isso. Nós temos que fazer o nosso melhor para tentar ganhar, mas a gente não sempre vai ganhar. E, como falei, estamos nos preparando da melhor forma possível para amanhã afrontar essa final de uma forma muito positiva e tentando conquistar mais uma taça que vai ser importante tanto para o torcedor como para nós, para o que resta da temporada. Você colocaria o Flamengo numa condição hoje, você tem a Recopa Sul-Americana, você tem a Supercopa do Brasil que passou e logo depois tem o Campeonato Carioca. Essa história de jogar várias finais consecutivas, isso traz uma exigência para os jogadores maior do que eles estariam supostamente preparados, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental? Eu acredito que não impacta tanto nas finais, sino no momento da temporada. Se essas finais foram um pouco mais para frente, o grupo todo estaria melhor preparado, estaríamos mais equilibrados, mas no momento de agora a gente não tem para onde correr, assim que focar nessa final que é o mais importante. E só para não perder a oportunidade, já encerrando aqui essa ótima entrevista com você ao vivo na ESPN, no F-Show, ano de Copa do Mundo. Como é que tá esse coração aí para o Mundial? Lá nos Estados Unidos, no México, A expectativa é ilusão muito grande, né? Mas como sempre falo com meus companheiros, tem que estar bem no Flamengo para depois pensar na seleção. Eu vejo os jogos ainda muito longe, então pensar no dia a dia, estar bem fisicamente, fazer grandes jogos aqui para chegar da melhor forma possível. Satisfação ter você conosco ao vivo aqui na ESPN dentro do F-Show. Arrascaeta é muito ídolo, cara. Nossa, eu tenho um prazer de ouvi-lo, né, cara? Ele pensa primeiro no Mengão, depois pensa na seleção. Primeiro, eu tenho que estar bem no Flamengo para depois eu representar a minha seleção. E é isso mesmo, Arrascaeta. Nem todo jogador pensa como você, cara. É uma pena, né? Por isso que eu sou muito seu fã. Você cada vez é mais ídolo para mim. E para a nação, né? Galera, daqui a pouquinho entrevista com o Felipe Luiz, hein? Um bom jogo amanhã, um grande abraço. Ainda tem treino hoje à tarde, não posso demorar muito com você aqui não, porque tem muita costura para acontecer ainda ao longo do dia de hoje. Um abraço, Arrasca. Muito obrigado aí pelo convite, um abraço. Esse, portanto, Jojande Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, craque da América em 2025, conversando com a gente aqui no F-Show ao vivo da concentração, no hotel que serve para abrigar a delegação rubro-negra desde a chegada ontem à noite. Aliás, falando nisso, Edu e amigos, importante registrar que nós não temos a presença maciça de torcedores no entorno do hotel. Normalmente o Flamengo arrasta multidões, mas talvez pelo fato de ser ainda o início de temporada e o jogo ser só na quinta-feira, os torcedores estão ainda chegando aos poucos, né, para a cidade de Buenos Aires, a capital da Argentina, que recebe essa decisão no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, e por conta disso a gente não teve uma grande movimentação. Havia ontem apenas cerca de 15 a 20 torcedores no momento exato em que o Flamengo chegava aqui no hotel, no bairro de Puerto Madeiro, em Buenos Aires. Estamos por aqui, qualquer coisa é só chamar. Eu estou por aqui e não estou sozinho. Eu e uma grande equipe, viu, Edu de Menezes? Aliás, um abraço para você, um grande abraço. Quem inventou um grande abraço foi o Rafael Prats. E o Bubu usava muito isso no início da ESPN. Abraço! Abraço. E, aliás, daqui a pouco o Rafael Marques vai voltar com a gente, porque vocês estão presenciando o quadro Rafael Recebe. O Rafa Marques vai receber já mais um convidado especial. Será que é agora? Vamos ver. Rafael Marques!
Vamos ver se é. Mandou um abraço, olha lá. São os bastidores da notícia. Deu um beijo. Vamos lá, vamos ver. Pode deixar o link. Isso aí E o sofá da Hebe isso é jornalismo verdade. do Rafael Isso Marques. é jornalismo verdade. Olha lá, o Rafa tá ajeitando tudo, que já já ele vai cadeira receber mais um do link. Rafael Marques. Isso. Vamos ver, olha lá. Quem vai sentar na cadeira do... Felipe Luiz. Olha lá, tá tudo certo. Eu tô me sentindo a Hebe, viu, Edu de Menezes? Então, olha lá. Olha que momento maravilhoso. Manda um abração pro Felipe Luiz. Ele que pode ser o maior treinador da história do Flamengo com conquistas também. O cara, gente boa demais. E faça aí as honras da casa. Bata esse papo sensacional com o Felipe Luiz. É isso, Edu. Você já começou com a pergunta que eu ia fazer para abrir a entrevista aqui com o Felipe Luiz, que atende aqui a ESPN dentro do F-Show ao vivo. Satisfação ter você com a gente aqui, Felipe. E está se falando muito nisso, né? Em caso de conquista da Recopa, você ultrapassa o Carlinhos, que era conhecido no futebol como Carlinhos Violino, né? Figura identificada com o Flamengo como jogador e também como treinador, e passa a ser o técnico com o maior número de conquistas pelo Flamengo. Como é que você trabalha isso dentro da sua cabeça e de que maneira isso interfere na sua rotina, no seu dia a dia? Felipe, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Bom, não interfere em nada, eu sempre sou igual, independente se eu estou como jogador, quando eu estava como jogador e também agora como treinador, sempre quero ganhar o próximo jogo. E isso foi a minha rotina nos últimos 20 e poucos anos, fazendo o melhor possível e deixando tudo preparado, já seja corpo, mente, para poder sempre vencer o próximo jogo, que no caso é uma final da Recopa, e dá essa possibilidade de fazer história. Com certeza é um objetivo. E você, para chegar a esse objetivo, obviamente tem que passar por 2 estágios. O primeiro é amanhã aqui na Argentina e o segundo é no Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Me corrija se eu estiver errado. Com base no que você tem falado em últimas coletivas e até com o que você tem feito em relação às rotações na escalação do Flamengo, eu tenho falado isso desde ontem, eu tenho a sensação de que a busca pelo tal equilíbrio, que você tanto massifica da parte defensiva com a parte ofensiva, essa busca talvez sugerisse um Flamengo mais compacto, com mais gente no meio-campo no jogo de amanhã. Eu sei que você não vai dar a escalação, adoraria, mas eu sei que você não vai dar a escalação, mas é meu dever perguntar. Meu raciocínio faz sentido? A gente deve ver amanhã um Flamengo diferente em termos de conceito, além das peças, do que viu contra o Botafogo? Bom, temos que esperar amanhã, né, para a hora da escalação, mas cada jogo e cada adversário ele propõe formas diferentes, tanto de atacar como de defender, e com isso nós temos que nos adaptarmos, né? Então, por exemplo, eu não posso falar para o treinador do adversário como eu espero que ele jogue, eu tenho que ver e imaginar o que ele pensa da nossa equipe, como ele vai nos pressionar, e com isso tentar montar um time muito equilibrado, principalmente na parte física, porque o futebol argentino, vocês já sabem, eles cobrem muito até erros, né, defensivos com o sacrifício defensivo que eles têm. Então é muito difícil superar essa defesa deles, e depois para atacar são muito competitivos. Então nós temos que estar preparado para todo tipo de jogo, se eles vierem pressionar alto, se eles vierem esperar mais embaixo, mas o mais importante é que o nosso time tenha todos os recursos para sair dessas dificuldades que o Lanús vai colocar durante o jogo e que a gente possa fazer um grande resultado. O Lanús tem 2 jogadores que são bem conhecidos do torcedor brasileiro, o Marcelino Moreno e o Eduardo Salvo, que, aliás, quase foi parar no Flamengo, tempos atrás, quando o Flamengo ainda era dirigido pelo Jorge Jesus. Inclusive está no site espn.com.br essa entrevista com ele, em que ele falava sobre essa situação. Imagino que você tenha mapeado bastante o adversário, mas o que se fala é que esse setor direito da construção do Lanús é o que vai dar mais trabalho. Isso denota também uma preparação especial sua para poder tentar aniquilar essa característica do adversário? Bom, cada adversário, como disse, eles têm os pontos fortes e talvez o lado não tão forte, ou alguns jogadores que têm menos capacidade de construção. Mas eu joguei com o Salvio no Atlético de Madrid, foi meu companheiro, conheço bem também o Marcelinho, um grande jogador, e é um time que vem de ser campeão. Então todo time que é campeão não é campeão por acaso, não é sorte, né? É um time que está muito bem equilibrado e muito bem treinado, dá para ver muito claro na análise as dinâmicas que esse time tem. O Pellegrino é um grande treinador, já trabalhou em vários países e está fazendo um grande trabalho aqui também. Então sabemos desse lado direito forte deles, mas
como eu falei, é um time que tem a organização ofensiva muito bem trabalhada, na qual é muito difícil de você defender todas essas dinâmicas. Então nós vamos ter que defender como sempre com todos os jogadores para poder tentar parar esse ataque do Lanús. Eu perguntei para os jogadores, né? Conversei já sobre isso com o Bruno Henrique, há pouco aqui ao vivo no F-Show também com o Arrascaeta, e preciso fazer a mesma pergunta para você, porque o tema é recorrente. A imagem que o Flamengo deixou da partida contra o Corinthians por ter perdido aquela decisão, e até a maneira como você se posicionou depois do jogo na entrevista coletiva em Brasília, isso mostra todo esse contexto, como o Flamengo sentiu aquela derrota, né? Responder aquele insucesso com um título continental é algo que vocês trabalham internamente, é uma coisa que você usa até do ponto de vista motivacional para os seus jogadores? Perder sempre dói. É uma dor absurda, para o treinador é maior ainda. E perder uma final, claro que é difícil para todos nós, né? Eu sei o contexto que teve aquele jogo, mas já está superado, era outro momento. Nosso time teve uma preparação diferente do que foi os outros anos e sabíamos que era um adversário muito complicado. Teve o contexto da expulsão, então agora é uma nova final, um novo jogo, um adversário novo que vai gerar outro tipo de dificuldades. Então é isso, nós temos que entender o mais rapidamente possível o jogo. O momento de confiança também nosso é outro agora nesse período, então esperamos que a gente possa estar no nosso melhor momento para poder vencer. Hoje é dia 18 de fevereiro, né? Já tem um pouco mais de um mês que o elenco principal do Flamengo está treinando, jogando. Algumas caras novas chegaram, como o Vitão, como o André, o Paquetá, que foi o principal nome, voltando. O Flamengo não perdeu nenhum jogador da sua espinha dorsal. Os que estão deixando o clube não vinham tendo muita minutagem. Falta alguma coisa para você para 2026 em relação a planejamento, em relação a peças e, além disso, analisando as condições físicas de todos os seus jogadores, alguém não está ainda no patamar que você gostaria que estivesse ou que o próprio jogador gostaria que estivesse? Bom, sim, sempre durante a própria temporada existem alguns jogadores que caem nessa parte física, alguns por ter alguma lesão pequenininha, como por exemplo agora o Jorginho teve uma lesão e não vai voltar na melhor forma física, vai ter que somar treinos e minutos, e alguns vão demorar um pouco mais, alguns já estão no auge físico. Que é normal, eu esqueci o que tu falou no começo. Sobre a questão de você estar com já esse período com o grupo se desenvolvendo, se falta alguma coisa, jogadores para chegar e tal. E sobre as chegadas e saídas, estamos sempre também buscando esse equilíbrio, né, na equipe, né? Obviamente que nós temos um elenco muito forte e temos que sempre buscar esse equilíbrio, ver o que nos falta de característica, se algumas peças, já seja atrás, na defesa, nas laterais, temos que sempre tentar complementar o máximo possível os jogadores para que o time tenha todas as características que precise para que possa enfrentar e superar qualquer tipo de adversidades durante a temporada, que é muito longa. Mas por isso estamos sempre atentos ao mercado e para poder fazer o time mais completo possível. Nos 3 jogos que você mandou o Flamengo ano passado aqui em solo argentino, o Flamengo não teve um bom desempenho, né? Empatou com o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogo para o Estudiantes, mas venceu nos pênaltis, e empatou com o Racing, mas conseguiu a classificação porque tinha ganho o jogo no Maracanã. Por que é tão difícil jogar aqui, Felipe? E aí eu pergunto para o técnico Felipe Luiz e dando já estabelecendo uma extensão ao ex-jogador Felipe Luiz. Por que o Flamengo não conseguiu jogar o jogo dele nas 3 vezes que esteve aqui ano passado? É que não é fácil para ninguém. Todos os times, quando você sai para jogar Libertadores, é sempre complicado, sempre foi. E nunca dificilmente, né, acontece o que aconteceu naquela semifinal contra o Vélez, que foi 4-0. Muito difícil que isso aconteça. O normal é que sejam jogos difíceis, são times super competitivos e tudo mais. E juntando a isso, o Central Córdoba foi um dos líderes aí do campeonato argentino, e a final quem fez foi Estudiantes contra Racing, os nossos adversários nas quartas e na semifinal. Ou seja, nós enfrentamos os melhores na Libertadores, na qual também fortalece mais ainda a campanha que fizemos e que conseguimos superar todas essas dificuldades e adversidades que é jogar aqui para poder sair campeão da Libertadores e hoje estar disputando, no caso amanhã, poder estar disputando essa Recopa. Mas, repito, é que não existe jogo fácil, é muito difícil você enfrentar na elite do futebol um jogo que seja fácil fora de casa. Bom, eu sei que o jogo de amanhã é pela Recopa, mas você tem uma semifinal pela frente do Campeonato Carioca também contra o Madureira, os jogos acontecendo domingo e depois na outra segunda-feira. A expressão do momento no futebol brasileiro é controle de carga.
É correto imaginar que o time que joga amanhã e que joga na quinta-feira da semana que vem não é o mesmo time que vai jogar os jogos contra o Madureira? Não consigo afirmar isso. Eu não... Claro que essa palavra, essa frase agora, controle de carga, né? Essas palavras estão aí muito na cabeça de todo mundo, mas eu sempre penso que temos que ganhar. E analiso os adversários, vejo quem está no momento, quem pode render e se recuperar para o próximo jogo. Analiso isso, o máximo que a gente consegue fazer com toda a equipe, para poder decidir o melhor 11 que vai para o campo, né? Com jogadores que estão melhor fisicamente, mais frescos, também melhor momento e dependendo das características que a equipe precisa. Não simplesmente, vou dar 60 minutos para esse ou 30 para esse, para ele poder somar a carga. Não, eu não faço isso. Quero sempre ganhar, porque até mesmo para ficar aqui dando entrevista para você, eu tenho que ganhar o próximo jogo. Para fechar com você, Felipe, uma última pergunta envolvendo o Paquetá, jogador que você já utilizou em mais de uma função. E aí, remetendo à coletiva depois do jogo contra o Botafogo, eu fiquei depois reouvindo as suas manifestações e me pegou um ponto que eu acho que é importante a gente abordar outra vez, que é quando você fala sobre eu sei como usar o jogador. Quando você fala sobre isso em relação ao Paquetá especificamente, essa sabedoria, ela tem a ver com o desejo do atleta, a necessidade do time ou uma espécie de equação entre os dois aspectos? Sempre a equipe é acima de toda a individualidade. Claro que se eu tirar o jogador de um contexto onde ele se sente confortável, ele vai performar menos. Mas eu tenho que pensar no que é melhor para a equipe. E muitas vezes o jogador ele vai encaixar muito com a característica que ele tem e muitas vezes ele vai ser prejudicado ou vai ser sacrificado pelo bem da equipe. Sobre o Paquetá, sei perfeitamente qual é a posição, assisti, como eu já falei para vocês, todos os jogos praticamente aí dos últimos anos dele na Europa, vi onde ele jogou na esquerda, jogou na direita, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de 10, jogou de atacante no Lyon, jogou de segundo volante na seleção com o Tite, um pouco mais à frente do que era o Casemiro. Então ele já passou por todas essas posições. E eu sei aonde, até mesmo porque o jogo, as ações dele no jogo vão levando para onde ele se sente mais confortável, aonde ele rende melhor. Dito isso, eu tenho que sempre pensar num contexto onde encaixar ele e equilibrar a equipe para que a equipe também jogue bem e se sinta confortável. E no final do ano eu não tenho simplesmente o melhor jogador, que ele ganhe os prêmios de melhor jogador e a gente não ganhe nada. A gente precisa ganhar os títulos para que ele ganhe também os prêmios individuais. Felipe, satisfação ter você com a gente aqui ao vivo na ESPN, dentro do F-Show. Um ótimo papo. Edu de Menezes, fãs de esporte, companheiros da mesa. Tivemos esse privilégio de conversar com o Felipe Luiz na véspera do jogo de amanhã contra o Lanús, em lá Fortaleza, jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Tem que liberar o homem porque ele já almoçou. Ele almoça mais cedo que os jogadores. Mas ele tem que acabar de preparar o treino, porque às 3h30 o Flamengo tem uma atividade lá no CT do Boca, que é pertinho aqui de Puerto Madero. Você conhece bem a Argentina, né, Edu de Menezes? Você é um homem viajado. Você sabe que o Centro, La Boca e Puerto Madero são bairros vizinhos, são bairros próximos. Isso. Não é muito longe, mas ele tem que trabalhar ainda. Valeu, manda um abraço aí pro Felipe Luiz, para todo mundo do Flamengo, boa sorte nesse jogo. Eu vou te liberar, Rafa, porque aí você libera aí o Felipe, né, agradece ele e aí... Tá aí, galera, entrevista top com De Arrascaeta e também Felipe Luiz, cara. Eu fiquei aqui só observando e apreciando o que falava Arrascaeta e também Felipe Luiz. Tá aí, galera, Flamengo amanhã vai com o que tiver de melhor, cara. Força máxima total. Amanhã o jogo é muito importante, né? Eu diria que um empate, por se tratar de mata-mata, é um bom resultado. Se o Flamengo empatar amanhã, será um bom resultado. Se vencer, nem me diga, né, cara? Se vencer, galera, já encaminha mais um título para nós aí. Jogo amanhã, quinta-feira, dia 19, e o jogo da volta no Maracanã, dia 26 de fevereiro. Vai dar tudo certo. Comente aqui, deixe aqui nos comentários o seu palpite, a sua provável escalação, aquele time que você idealiza, o melhor time do nosso Mengão, tá bom? Fique à vontade, compartilhe o nosso vídeo, deixa aquele like e ative o sininho para não perder nada. Valeu, tamo juntos, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Valeu, galera, fui!